a diferença entre bruxaria, wicca, magia e paganismo? Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago e ametista já há mais de 10 anos e eu tô aqui fazendo esse vídeo para ajudar você a prosseguir na sua jornada mágica aí, pro seu caminho cheio de reveses e encruzilhadas e chegar em algum lugar sem muitos percalços. Percalços você vai ter, mas vamos tentar te ajudar de algum jeito aqui. O assunto de hoje, ele é um assunto muito moderno, né? Na verdade não, nem um pouco. Ele é um assunto bem antigo, com muitas informações a respeito, muitos questionamentos, e eu quero dar para você uma leve explicação a respeito desses termos nos dias de hoje, tá? Não vou me prender a passado, eu vou sugerir para vocês algumas coisas do passado como forma informativa, mas a gente vai conversar mais no cenário atual, no Brasil e no mundo, tá bom? Então vamos começar contextualizando vocês? Vamos logo para o primeiro termo, bruxaria. Em resumo, muito resumido, resumidamente, bruxaria é um cabedal de conhecimentos, mais precisamente, um cabedal de crenças muito livre, feitos por povos pré-cristãos e também um pouquinho depois da cristandade, mas basicamente sem influência cristã. É como se fosse uma espécie de xamanismo, tá? Os bruxos e bruxas eram pessoas muito ligadas à natureza e o seu conhecimento, muito entre aspas aqui, tá? Depois a gente vai falar o porquê. O seu conhecimento era oriundo da experimentação basicamente de entes naturais. E aqui entes eu estou falando seres metafísicos e os próprios seres físicos, tá? Colocando inclusive ervas, emplastos, essas coisas todas de uma forma muito classuda com a natureza. Alguns lugares a gente vai encontrar bruxos e bruxas que têm um cabedal de vida pós-morte muito presente, como a Estrega Nona, por exemplo, uma facção, por assim dizer, e não vejam isso como negativo, tá? Uma parte da bruxaria lá da Itália, e outras não vão ter um quesito de vida pós-morte tão fundamentado, mas vão ter de alguma forma a manipulação de entes espirituais, como por exemplo elementais ou deuses da natureza, né, como Fauno, por exemplo, alguma coisa mais ligada à própria natureza. A Wicca é uma espécie de resumo disso. Ah, sim, eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo, mas a Wicca ela é basicamente os esforços de uma pessoa, que é o Gardner, em pegar esses conhecimentos o mais amplo possível que ele conseguiu tomar contato e resumir e principalmente colocar de uma forma metodológica para que as pessoas aprendessem a ir para frente, né? Então a Wicca ela é, resumidamente, uma forma de evolução e principalmente de concatenação do conhecimento místico dessas bruxas e bruxos mais livres que eu falei no começo. Se você quiser saber exatamente o que a Wicca é, com conceitos históricos, com toda a pegada bibliográfica da Wicca, incluindo a bibliografia de Gardner e tudo isso, entra lá em teoriadamagia.com.br, porque a gente tem um módulo só sobre isso, que é brinde para você, que é o módulo de Wicca, pelo sacerdote wiccaniano Cedric Nightingale, que foi feito aí pela tradição Caminho das Sombras, né? Ele começou por aí e depois, né, foi evoluindo o seu estudo, como é normal de todo mundo, e agora ele está num outro caminho, mas de qualquer forma ele topou fazer um módulo exclusivo para o curso Teoria da Magia e você vai ver tudo bonitinho por lá, beleza? Entra aqui em teoriadamagia.com.br, lembrando que esse mês, com o cupom AMOR15, você tem 15% de desconto na matrícula. Eu não vou passar direto para magia, eu vou pular a magia nesse momento e falar agora de paganismo, tá? Paganismo também é uma confluência de conhecimentos basicamente não cristãos. A diferença entre um pagão e quem não é pagão é basicamente a fé no Deus cristão, tá? É isso. Claro que se a gente ampliar esse termo, nós vamos ver que é uma série de práticas ou de conhecimentos, de novo entre aspas, oriundos do camponês, por assim dizer. São pessoas que estavam afastadas dos centros comerciais, dos centros financeiros, das capitais dos reinos naquela época, basicamente do medievo, e começaram a usar conhecimentos oriundos dessas coisas de pai para filho, da tradição, do conhecimento passado de boca a ouvido, tá? Paganismo, ele vai ter uma série também de coisas diferentes, tal qual o xamanismo, tal qual a bruxaria, e vai ser diferente basicamente do lugar
geográfica onde ele está. Tem o paganismo nórdico, tem o paganismo europeu, tem o paganismo indo-europeu, tem o paganismo aqui do Brasil, enfim. Cada um desses lugares tem uma forma de paganismo porque antes da Igreja Católica fuder com tudo, o que tinha eram os pagãos. E a magia? Agora sim. Tá pronto? Magia é o conhecimento, incluindo, mas não restrito, a esses todos que foram ditos. Magia é o conhecimento do universo e sempre foi assim, tá? Eu sei que muitos de vocês podem falar, nossa Nina, mas é que a gente agora está olhando o conhecimento do universo desta forma. Mas não, cara. O mago ele sempre teve o papel de olhar para o universo e tentar entender os seus mecanismos. Não só da forma física, como a gente tem hoje na ciência, por exemplo, mas também na forma que a gente vai chamar de metafísica. Ou seja, entendendo, ou pelo menos tentando entender, buscando saber o que há além da nossa percepção sensorial normal dos nossos aparelhos sensíveis, né? Olho, olfato, tato, essas coisas todas. A gente tenta ver o que há por trás disso. E por consequência, muito do que a gente desenvolveu em idos passados acabaram caindo no terreno da ciência e nós ficamos muito orgulhosos com isso, tá? Uma coisa que geralmente eu costumo dar de exemplo e que geralmente o pessoal da ciência fica puto comigo é a astrologia. Sim, no começo era a astrologia. A gente olhava para o céu e tentava entender o que aquelas bolas luminosas lá em cima estavam querendo dizer pra gente, como é que elas funcionavam, como é que elas existiam, para que estava ali, o que elas queriam nos dizer. Com o tempo a gente começou a entender que algumas dessas estrelas dessas bolas luminosas eram estacionárias e outras se moviam. E aí a gente chegou à conclusão de que existiam estrelas e planetas, né? E começamos a observar isso, dando em princípio nomes de deuses. Mas de uma forma ou de outra, estudar as estrelas foi um capítulo crucial para que a gente conseguisse desenvolver a agropecuária, a agronomia, essas coisas todas. Porque isso deu uma capacidade da gente mensurar tempos longos, como por exemplo o ano. E perceber que de 12 em 12 meses a gente tinha um período de inverno, que não adiantava plantar. Com isso, sabendo a posição das estrelas aonde o Sol nascia no horizonte celeste, nos fazia perceber que plantando naquele momento ia tudo morrer por causa do inverno. Plantando em outro momento ia tudo florescer porque ia ter chuva. E assim por diante. Com o tempo e o avanço do intelecto e das percepções humanas, também de captação de informação, foi capaz que a gente tirasse essa coisa, dividisse em duas partes. Algumas pessoas continuaram olhando para o céu visando o bolso e viraram os astrólogos. Outras pessoas continuaram olhando para o céu visando o conhecimento e viraram os astrônomos. Muitos de nós da magia seguimos a astronomia de alguma forma. Eu, por exemplo, sou um apaixonado pela astronomia. Eu adoro tentar entender como é que o universo funciona. E eu abomino, com certeza, a astrologia. Eu não me importo nem um pouco com o signo do zodíaco, com posição das estrelas no horizonte celeste, ou com qualquer coisa assim por conta de um mapa astral. Até porque eu conheço os movimentos que a Terra faz ao longo do seu trajeto e sei que um desses movimentos, o de precessão, já fez com que o horizonte celeste se mudasse em alguns graus, fazendo com que outra constelação aparecesse, que não é levado em conta no mapa astral. Ou seja, o mapa astral, querendo ou não segue a posição das estrelas no céu noturno. Agora, por que eu quis, na verdade, falar para vocês que isso é uma versão antiga e eu queria contextualizar o novo para vocês? Porque hoje em dia essa divisão entre bruxaria, o Wicca até vai, mas bruxaria e paganismo não são muito mais levadas em conta por nós, tá? Exatamente porque existe uma migração muito clara entre todos esses pontos. O que quer dizer basicamente que você pode encontrar um bruxo entrando para uma escola mágica para entender direitinho como é que funciona a natureza que ele tanto usa. Um wiccaniano ele também pode aprender com o bruxo mais ancestral e também pode vir a adentrar numa escola de magia para entender o que está acontecendo. Ou seja, a migração entre todos esses polos ela se encontra hoje em dia muito mais fácil, feita por muito mais pessoas. É muito simples hoje em dia uma pessoa migrar de um lugar para o outro. O Cedric Nightingale, mesmo que eu acabei de falar para vocês lá do curso de Teoria da Magia, ele está no curso de Teoria da Magia e não Teoria da Bruxaria ou Teoria da Wicca, exatamente porque faz parte do caminho do mago compreender o que é a bruxaria, compreender o que é a Wicca, para poder usar desse conhecimento do cabedal de crenças de um bruxo
para fazer com que a magia funcione para o bruxo de repente, ou para alguém que segue de alguma forma este cabedal de crença em particular. O que eu quero dizer basicamente para vocês é que a migração entre todos esses polos está muito simples hoje em dia, está muito fácil. É fácil você achar bruxos dentro de ordens iniciáticas de magia, como na Ogon a gente tem, por exemplo. Né? A gente tem a Pracy, que está lá, e a Pracy se identifica como bruxa, começou aprendendo Wicca. A gente tem outros bruxos tantos que eu não sei se eu posso mencionar aqui, para não, né, porque no final de contas todo mundo tem direito a se manter incógnito. Assim como eu já vi muitos de nós magos saindo da Ogon e indo para uma ordem bruxesca, para uma ordem wiccaniana, para aprender com eles as coisas da natureza, por exemplo, né? E entre outras coisas, outros cabedais tanto. O grande fato é que cada vez mais está muito patente na mente de magos, bruxos e essas coisas todas, pessoas que lidam com o místico, que aprender como o universo funciona é essencial. E aprender de verdade. E agora a gente finalmente entra naquelas grandes aspas que eu fiz para vocês a respeito do conhecimento. Ao contrário do que muita gente pensa, conhecimento e informação são coisas diferentes. E eu já falei sobre isso em alguns vídeos passados, tá? Por que eu fiz essa diferença? Porque, por exemplo, quando você adentra no meio xamânico, entra lá numa prática e vai fazer, por exemplo, o uso de uma medicina da natureza, as pessoas geralmente falam que isso é o conhecimento da natureza. Quando na verdade não é, tá? Isso é uma informação. E por que não é? Porque, em geral, você não tem dados o suficiente para corroborar aquela prática que você está tendo. Mesmo que, por exemplo, o uso de chá de camomila. No imaginário, eu estou dando só um exemplo, tá, gente? No uso do imaginário indianista, por exemplo, o uso da camomila serve para cicatrizar um ferimento? Porque ele já fez isso algumas vezes e deu certo? Dificilmente o pajé ou sei lá quem vai ver quantas vezes isso deu errado. Quantas pessoas foram mortas, ou seja, não há uma objetivação de comparativo entre uma coisa e outra. Logo, isso não forma um conhecimento, tá? A gente tem esse negócio tudo a respeito de, por exemplo, lida com espíritos. Por que eu sempre faço essa diferenciação aqui no meu trabalho, né? Eu sempre falo, olha, eu acredito na existência de espíritos, mas não sei se é verdade. Eu acredito que dá para incorporar um espírito, mas não sei se é verdade. Por quê? Porque isso é informação, não é conhecimento. Conhecimento seria se eu conseguisse colocar um médium dentro de um laboratório e fazer 100 testes com ele e depois conseguir reproduzir esses 100 testes em outros 100 médiums. E aí eu ia ter alguma ferramenta para falar, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui. Fora isso, eu tenho diversas experimentações com incorporação, por exemplo. Né? Eu fiquei 15 anos na Umbanda. Então eu tenho certa propriedade para falar, mas essa propriedade não é conhecimento. Foi alguma coisa que aconteceu que eu preciso ter a honestidade intelectual de falar que foi só alguma coisa que aconteceu. Eu não sei de verdade o que estava rolando ali. E você pode estar muito confuso nesse momento, mas eu vou te dizer que a confusão é normal e ela é procurada. Porque é na confusão que a gente tenta encontrar uma saída e aí tem a informação. Mas eu quero falar para você que respostas simples nunca são respostas completas dentro da magia. O que quer dizer que para você entender se a incorporação realmente é válida, aconteceu realmente de um espírito se comunicar com o outro, você precisa tirar todas as outras possibilidades. Você precisa tirar uma hipnose, uma auto-hipnose, uma hipnose grupal, você precisa tirar PNL, você precisa tirar influência do dirigente sobre os médiums, você precisa tirar auto-influência, você precisa... Tem um monte de fatores que acontecem ali que precisam ser retirados e eles não são, porque a gente não sabe fazer isso ainda, né? A gente não tem como conseguir fazer isso. A única coisa que a gente tem nesse caminho em particular, não é nem da incorporação, mas do êxtase religioso, é que a gente colocou já algumas freiras e alguns monges dentro de um eletroencefalograma, não, dentro de... Acho que foi feito eletroencefalograma, mas também foi feito ressonância magnética. E nessas pessoas, quando eles estavam em transe meditativo, né? As freiras lá rezando para Deus e o monge em meditação. E foi constatado algumas mudanças cerebrais, o que de forma nenhuma confirma o transe religioso, confirma mais uma autoindução. E eu quero que vocês entendam que eu não estou com isso negando o fato, tá? Eu só estou falando que é preciso pesquisar mais, mas por enquanto o que a gente tem é informação. Quando um bruxo fala que acender uma vela vai te fazer alguma coisa, não é conhecimento, é informação. É uma coisa que ele acha que é possível, mas ele não consegue fazer 100 experimentos daquele e dar 100 resultados iguais.
Essa é a grande situação. Assim como eu não consigo também nos meus atendimentos, tá? Embora eu tenha 95% de eficácia nos atendimentos, comprovada com o relato das pessoas, eu não consigo ainda dizer para você que o que eu faço é real. É magia no sentido de mágica, de milagre, como vocês imaginam, tá? É um auxílio que funciona. Mas é porque eu mexi com um demônio? É porque minha projeção de mente é real? Não sei. O que tem aqui é muita coisa para ser pesquisada ainda. E se você quer marcar um atendimento comigo também, seja muito bem-vindo. Você pode marcar um atendimento usando este telefone aqui, beleza? Você vai falar com a Beatriz e ela vai passar todas as informações que você precisa via WhatsApp mesmo, fechou? Entra aqui, procura a Beatriz e a gente se conversa para eu tentar te ajudar de algum jeito, beleza? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer a vocês sobre essas diferenças aí, né? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, coloca aqui no campo de comentários para eu de repente fazer um outro vídeo, beleza? Se ficou claro, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, clique em joinha, divulga o vídeo aí para as redes sociais, espalha aí a boa nova para que várias pessoas tenham mais dúvidas e não sejam enganadas aí por outras pessoas aí, né? Por pessoas aí mal intencionadas, por assim dizer. De qualquer forma, se você gostou muito, então apoia o nosso canal aqui, ajuda. Você consegue ajudar monetariamente o nosso canal a crescer e a fazer vídeos com cada vez mais qualidade, se tornando um membro do canal. Hashtag Demonido Oficial, faça parte da família que mais cresce no Brasil. E além de tudo, você vai ter grupo de WhatsApp exclusivo e Discord exclusivo, onde a gente bate papo, conversa, tira as dúvidas e faz um monte de coisa muito legal, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora. Tchau!